Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar sobre a briga pelo título brasileiro 2023. Palmeiras está nesse momento na liderança isolada da competição com 62 pontos. Venceu o Internacional na última partida 3-0. Botafogo ficou no empate com o Bragantino e o Grêmio perdeu dentro de casa para o Corinthians. Palmeiras tem mais 4 jogos pela frente e vencendo essas 4 partidas, Palmeiras vai conquistar o brasileiro esse ano, porque o Botafogo tem 5 e dificilmente o Botafogo vai vencer as 5 partidas. Antes de soltar o vídeo aí pra gente estar analisando, reagindo àquilo que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Palmeiras lidera 62 pontos, o Botafogo tem 60, repetindo, tem um jogo a menos, mas não vence há 6 jogos. E o Palmeiras vem embalado, embora tenha perdido para o Flamengo no meio de semana, 3-0, mas embalado, com uma boa sequência de vitórias. Apenas essa derrota para o Flamengo aí que pesou no caminho. Grêmio, que depois do 4-3 no Botafogo parecia que ia embalar, perdeu para o Corinthians por 1-0, perdeu em casa. Bragantino, que mais uma vez teve a chance de ser líder e não aproveitou, empatou com o Botafogo em casa. Atlético Mineiro com 57 pontos. É bom lembrar que o Bragantino tem um jogo a menos, que é justamente contra o Flamengo, que por isso também tem um jogo a menos, 57 pontos. O Galo passou o Flamengo nos critérios de desempate. Galo que também chega ali, será que briga ainda pelo título ou não? O Flamengo também 57, acabou empatando com o Fluminense. Atlético Paranaense 51, tá difícil pro Atlético aí, tá na próxima Libertadores. Fluminense 47, Cuiabá 47 e São Paulo 46 pontos. E aí a gente vai colocar a sequência, os jogos aí pra gente poder analisar bem. E a qualquer momento a gente volta com essa tela para ajudar aqui os companheiros. Vamos lá. Palmeiras tem pela frente, lembrando, data FIFA, tá? Fortaleza fora. Fortaleza que vai jogar com o Botafogo também. Fortaleza pode decidir a vida aí, hein? Vai pegar o Botafogo depois do Palmeiras. América, já rebaixado, em casa. Fluminense também em casa. E o Cruzeiro, que a gente não sabe como vai estar a situação, vai jogar contra o Cruzeiro fora na última rodada. O Botafogo tem um jogo a mais para fazer. Então pega o Fortaleza, depois joga com o Santos em casa, joga com o Coritiba, numa situação delicadíssima fora, Cruzeiro, briga contra o rebaixamento. São 3 times ainda brigando contra o rebaixamento no caminho do Botafogo. E o Internacional, último jogo fora de casa. Grêmio, o Atlético, que está brigando ali pelo G4, se cair no colo uma chance de título, tá ali. Goiás, brigando contra o rebaixamento, Vasco brigando contra o rebaixamento, os 2 em casa, e o Fluminense fora. Bragantino, o jogo contra o Flamengo, que está atrasado, é fora. Internacional fora. Depois 2 jogos em casa, contra o Fortaleza, que está brigando por Sul-Americana, Coritiba, contra o rebaixamento, Vasco fora, contra o rebaixamento. Atlético Mineiro, confronto pesadíssimo ali com o Grêmio em casa, depois outro confronto pesado, fora contra o Flamengo. Depois tem o São Paulo em casa e o Bahia, talvez ainda brigando ali contra o rebaixamento na última rodada, fora. E o Flamengo, Bragantino em casa, América fora, Atlético Mineiro em casa, Cuiabá em casa. Bom lembrar, dos próximos 4 jogos, o Flamengo faz 3 em casa e o jogo fora é contra um time que está rebaixado. Embora tenha jogado até bem, hein? E o São Paulo fora para fechar, tá? A gente vai destacando a característica ali de cada um dos confrontos e tal para a gente poder fazer uma reflexão. Mas a questão é, Birner, o Palmeiras chegou para ficar na liderança? Tem gente dizendo aí que é o seguinte, agora o Botafogo tem que ganhar todas, porque o Palmeiras não vai perder mais jogo nenhum. Essa era a conversa do dia. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, professor Calçade, ao Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Bom, esse é o campeonato imprevisível, campeonato que para mim tinha como surpresa o Botafogo na liderança do jeito que foi no primeiro turno. O tamanho da decadência do Botafogo também é uma surpresa. E o Palmeiras na liderança é quase uma obviedade se a gente for olhar para a primeira rodada do campeonato. Candidatos eram Flamengo, Palmeiras e Atlético. Isso. Né? Era o que se falava. Eu acho que o campeonato continua imprevisível. Ele não é um campeonato mais tão óbvio assim. Quando você olha a sequência de jogos, eu vou pedindo para o Vini colocar, por favor, a gente olhar, a gente vê o Palmeiras ali com 4 jogos em que você imagina, sendo bem razoável... Na teoria, 4 vitórias.
Então, teoria. Então, eu estou só aqui especulando, porque não dá para saber o que vai acontecer. Eu estou só especulando. Vamos supor que o Palmeiras faça... Vou ser muito conservador. Eu acho que ele vai fazer mais. 7 pontos. Sendo muito conservador. Sendo extremamente conservador. Extremamente conservador. O Palmeiras vai a 69 pontos, né? E abre 9 do Botafogo, que tem um jogo a mais. Tá. O Botafogo faz 10 pontos desses 15 possíveis. Nesse momento, não dá para saber, porque de repente ganha do Fortaleza e reverte o momento psicológico. Mas agora, e a gente só pode falar de tendência, não é essa, né? Para o Grêmio encostar, o Grêmio precisa ganhar os 4 jogos. O time tomou 50 gols no campeonato. Sim. Melhor campanha em casa até a última rodada e perde do Corinthians do jeito que perdeu com um jogador a mais, em parte do jogo. Boa parte do jogo. Não dá para confiar no Grêmio. O Bragantino é uma pedreira, a tabela. Também é um time que perde pouco, mas é um time que não consegue construir os resultados na hora H. O Flamengo fez um belo jogo contra o Fluminense no primeiro tempo. Primeiro tempo, sim. Vai ganhar todos os jogos para entrar nessa briga? Precisa ganhar todos os jogos. É um time absolutamente 4 vitórias e um empate, sendo assim, otimista para o povo flamenguista. Um início de trabalho, hein? Com início de trabalho. E o Atlético também é um time que oscila. Então, nesse momento, a tendência, e é uma tendência, é do Palmeiras campeão. E essa tendência passa pelo quê, Jean? A gente está falando aí de um time que tem um técnico que já completou 3 anos de trabalho, né? É um time acostumado a esse cenário, acostumado a decisões, acostumado a vencer. É um time multicampeão, né? Não estou falando só da história do Palmeiras, estou falando do momento do Palmeiras, esses 3 anos de Abel. Com um jogador que, meu Deus do céu, virou a chavinha, voltou a ser titular, está voando, que é o Endrick, mais uma excelente atuação contra o Internacional. E é um time que tem uma coisa que o Botafogo não demonstrou ter. O mental. Pois é, boa noite, William, boa noite, companheiros. Eu acho que isso é indiscutível. Primeiro, que o Palmeiras é o clube onde o trabalho é mais bem feito entre todos esses candidatos ao título, não tem dúvida. Eu não estou nem falando só do treinador, tá? Claro que acho que do treinador também, mas eu estou falando, embora a gente possa elogiar demais o Pedro Caixinha também, né, pelo trabalho que faz no Bragantino como treinador, olhando apenas para treinador, mas até assim... o Renato Gaúcho faz um bom trabalho em que pese alguns problemas, mas... Mas assim, trabalhos bem feitos, eu acho que assim, são do Palmeiras em vários aspectos, ainda que mesmo nele você encontre alguns problemas, e o do Bragantino. Os outros, acho que você tem lacunas, você tem problemas, você tem deficiências. Agora, todo mundo tem força aí. Eu já aprendi, eu não consigo nem ver essa tendência do Palmeiras campeão de que vocês estão falando, porque eu acho que a gente já aprendeu com esse campeonato a não ser ansioso, seja para apontar o campeão, seja para descartar candidatos. Mas então, é uma tendência. Mas eu não acho que é uma tendência. Por tudo que você está dizendo, trabalho bem feito, trabalho de longo prazo. Eu olho para essa tabela... Só uma tendência. Eu também não consigo olhar para o jogo contra o Fortaleza fora de casa e dizer que isso é uma barbada. Não consigo olhar para o jogo contra o Cruzeiro fora de casa, possivelmente o Cruzeiro brigando para estar na Série A ou cair para a Série B. Não vejo como um jogo fácil. O Fluminense, claro, você vai dizer, é fácil porque o Fluminense não vai estar nem aí para o jogo. Mais ou menos, depois da Libertadores ele arrumou um empate com o Internacional e com o Flamengo. Então eu também não entendo essa assim. De verdade. O Fluminense é o campeão sul-americano, Fortaleza fora e o Cruzeiro brigando para não cair, são jogos também muito complicados. Então eu não consigo... Tem o América também, né? E aí tem o América, que tudo bem, teoricamente... Mas Jean, esse América ele é muito curioso. Esse América, ele faz bons jogos, a gente falou o campeonato inteiro, né? Enfim, mas até só para não detalhar muito a tabela do Palmeiras, eu acho que assim, a gente tem um campeonato ainda completamente aberto, faz 3, 4 rodadas eu falei, olha, a gente tem 6 candidatos ao título. E acho que isso acabou de alguma maneira se comprovando pelo andar das coisas, pelos pontos perdidos pelo Botafogo e tudo mais. Hoje, talvez em relação aos 6 candidatos ao título que eu citei lá atrás, eu acho que assim, a chance do Atlético ser campeão é uma chance bastante reduzida nesse momento. Porque ele tem o mesmo número de pontos que o Flamengo, mas o Flamengo tem um jogo a mais para fazer e isso é muita coisa. Faz muita diferença você vencer esse jogo e ir para 60 ou permanecer com 57. Quer dizer, o Atlético, vencendo todos os seus jogos, ele iria para 69. O Palmeiras tem 62 e 4 jogos para realizar. Então, de fato... a chance do Atlético ser campeão me parece pouco provável.
né? E o próprio Botafogo tem 60 pontos e 5 jogos para realizar. Então, talvez o que eu consiga mudar para não ser muito ansioso é dizer, olha, o Atlético está numa situação muito complicada. Mesmo assim, vai fazer 2 jogos de confrontos diretos nas próximas 2 rodadas, brigando para estar pelo menos entre o G4, porque isso é importantíssimo para o Galo, então vai saber também daqui a 2 rodadas. É claro que essa confiança no Palmeiras se justifica pelo histórico, pelo trabalho do Abel, pelos que tem sido os últimos anos. Mas esse é um campeonato muito imprevisível. E o próprio Palmeiras, a gente lembra, emendou 4 derrotas na sequência para depois emendar 5 vitórias na sequência. Ou seja, as coisas às vezes mudam de uma hora para outra e isso tem acontecido com praticamente todo mundo nesse bolo de cima. É que parece... Eu vou até colocar um trechinho do que o Abel falou, Calçade, para passar para você no final de semana, porque ele fala sobre esse crescimento de alguns jogadores no momento certo. Vamos ver. Quando o carro começa a perder rendimento, é a altura de trocar. É trocar. Espetacular, fez o que tinha que fazer. Estamos muito contentes com ele, como te disse. Começou muito bem a época, teve um período muito difícil também e graças ao trabalho dele e à dedicação dele voltou outra vez e tem-nos ajudado. É isso que nós queremos. Por isso é que ele foi um jogador especial, foi vendido com uma idade especial para um clube especial. E o Hendrick, o Rony foi o contrário, começou bem, teve um período ruim e agora está outra vez à custa do trabalho dele a treinar mais, quando ele joga menos, treina mais e prepara-se. É que parece que o Palmeiras está na corrida até o famoso sprint final, né? E parece que as coisas, elas vão se encaixando para esse sprint do Palmeiras, e a gente falou várias coisas, e passa pelo rendimento dos jogadores. Vários oscilaram e tal, ele fala do Hendrick e do Rony, ele primeiro fala do Hendrick e depois do Rony. E a coisa começa a casar, esses jogadores começam a voltar a ter um bom rendimento, a entregar bem, justamente nesse momento que é onde o Palmeiras mais precisa, o Botafogo mais precisa, quem briga pelo título mais precisa. Fala, Calça. Bom, boa noite a todos. É um campeonato estranho, né? Porque você olhar, você fala assim, quem é que jogou futebol de campeão? Sempre tem alguém que joga um futebol de campeão, você fala, isso aqui foi o melhor futebol. O Botafogo. O Botafogo teve pontuação de campeão no primeiro turno. Futebol de campeão tinha futebol para pontuação e no segundo turno um futebol de equipe rebaixada, com pontuação de rebaixado. Então, você não pode só olhar para um turno, o campeonato é feito de um equilíbrio entre um turno e outro. O Palmeiras jogou futebol de campeão, o Grêmio, o Atlético, o Flamengo. Não. Então, tudo isso produziu um campeonato que vai ser decidido nas últimas rodadas. Nós teremos, provavelmente, aqui um campeão com menos de 76 pontos. 76 é um número que eu gosto de trabalhar, que significa que uma equipe teve 2 pontos por jogo no campeonato. Quer dizer, entre vitórias, empates, derrotas, uma média de 2 pontos por jogo significa que você vai disputar o título. A menos quando tem alguém muito além, isso eventualmente acontece. Mas esse ano aqui não vai acontecer. Então estão todos na disputa, porque estão até abaixo. Botafogo, você vai vendo a derrocada do Botafogo. Ele era o único, durante boa parte do campeonato, que tinha uma média de mais de 2 pontos por jogo. Até que ele entrou no marasmo dos outros. Se ganhar todas, chega a 75, Calçade. O Botafogo. O Botafogo. O Palmeiras, 7-4. Isso. Então, sim, o Botafogo ainda tem uma diferençazinha aí que pode chegar, e depende dele. Mas é um campeonato que ele é diferente dos outros. A gente, quando observa 2 candidatos e estão ali, pau, brigando, tal, a gente foca neles. E nesse final de ano, o campeonato se abriu para muita gente. Por uma série de motivos. O Abel fala na coletiva que é muito difícil, e também ele dá aquelas pancadas que também a maioria... É óbvio que ele fala, né? O calendário é um horror. Tal. Isso também é fruto da nossa desorganização. Sim. Este campeonato aqui, por incrível que pareça, se olhar para a disputa, ela é maravilhosa, sensacional. Na última rodada talvez saia o campeão. Mas se você for para os motivos, vai ver que também é resultado da nossa qualidade aqui de gestão, que é um monte de clube abandona o campeonato, depois volta, depois que a vida eles já rodaram na Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, opa, tem um Brasileirão para jogar, e esse ano o Brasileirão se abriu. O calendário é criminoso, não consigo encontrar um outro termo, ele é criminoso, a distribuição e a quantidade de jogos, não é só a quantidade, é a distribuição,
Então, isso produz esse negócio aqui que a gente está vendo. É legal do ponto de vista, assim, quando você fala emocionante, é emocionante. Essa reta final. É espetacular, em cima, né, aliás? E embaixo. Emocionante. O campeonato é um negócio... Agora, você fala, e o futebol que se jogou? Não é. E o Palmeiras, a gente... E é o resultado de um trabalho mais duradouro, né? Ele não é à toa. O Palmeiras, a gente falava aqui que quando perdeu o Dudu, perdeu um dos os seus titulares do 11 e era um time de 11, porque o Endrick não estava bem, o Breno Lopes não era opção, você falava, se o Breno Lopes vai entrar e vai jogar bem. Tecnicamente é baixo. Você olhava para 11 e falava, perdeu um dos 11, agora é um time de 10. E para sair da crise, ele ainda tirou o Rony e o Arthur. Ele abre mão de 2 titulares, tinha 10, ele abriu de 2 e trouxe o Breno Lopes para jogar ao lado do Endrick num formato diferente, apanha do Flamengo, ganha do Inter, mas está na briga. Então, mas acho que esse é um ponto, né, Calçade, também, que eu acho que talvez não justifique essa empolgação, essa euforia toda em relação ao que o Palmeiras vai fazer daqui até o fim do campeonato, que é uma dependência muito grande de determinados jogadores. É uma coisa que talvez a gente não tenha visto em vários momentos do Palmeiras do Abel, quando a gente até falava, eu me lembro muito das comparações Flamengo e Palmeiras, que a gente dizia, bom, o Flamengo é um time galáctico, com seus jogadores fora do comum, e essa é a força do elenco do Flamengo. E a gente sempre dizia que a força do elenco do Palmeiras era um elenco homogêneo. Um elenco que, se você perdesse uma ou outra peça, o Abel conseguia sempre manter o nível de jogo, trazendo caras do banco. Tá? Hoje eu já acho que não é assim. Hoje o Palmeiras tem o Breno Lopes como titular. E isso não é uma crítica ao Breno Lopes, mas acho que, assim, tecnicamente, se você comparar até mesmo com os rivais do Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético, com os elencos desses times, dificilmente o Breno Lopes seria titular no Flamengo, por exemplo. No Flamengo, não, dificilmente não cabe, é impossível. No Galo também não. No Galo também não. E eu acho que, assim, hoje ele já está lançando mão de jogadores que ninguém imaginava que... Talvez nem no Grêmio, hein? Desculpa, que eu estou pensando aqui, mas... Talvez nem no Grêmio. Talvez nem no Grêmio. Que então, olhava e pareciam descartáveis. É isso, quer dizer, é um elenco que não é um elenco hoje com várias alternativas, com várias opções, e ele tem uma dependência grande hoje do Endrick, do Zé Rafael. Se o Zé Rafael se machuca, pelo que ele está jogando, pela importância que ele tem para esse time, pode ser pelo pesado. Nível de substitutos. Exato. Então, assim, eu acho que também tem essa questão que hoje o Abel anda no limite. E esse, a gente elogiou muito aqui, já elogiei o trabalho do Palmeiras de maneira geral, não só do seu treinador, mas esse acho que foi um erro, vamos dizer, eu tenho um amigo que definiu bem isso, é um desperdício. Porque não é que o Palmeiras precisava ir para o mercado e contratar 3, 4, aquilo que o torcedor sempre quer, né? Um pacotão de estrela. Não, eram contratações muito pontuais para você ter alternativas no banco de reservas para jogar as fases agudas que o Palmeiras jogou, tanto na Libertadores como... Eu concordo com tudo que você disse, mas sendo muito simplista, o Palmeiras tem um time, com todas as coisas que você disse, superior ao Fortaleza, que tem um trabalho consistente. Primeiro jogo. O Palmeiras é muito melhor que a peneira do América. Sem dúvida. Tem o Fluminense, que aí é um jogo, concordo contigo, um jogo duro se o Fluminense estiver mobilizado. E, finalmente, um Cruzeiro que dificilmente chega na última rodada sem precisar ganhar. Nesse momento é mais fácil imaginar o Cruzeiro chegando rebaixado do que chegando na última rodada sem precisar do resultado. Jogando dentro de casa, numa pressão enorme, com um time que tem, assim, muita dificuldade de fazer gols, que vai precisar se lançar à frente contra um mestre em usar o contra-ataque, que é o Abel Ferreira. E talvez sem torcida, hein? E talvez sem torcida, o que não sei se é, Cruzeiro também. O que eu não sei se é ruim. É que essa lógica, né, Birner, da gente dizer... Quer dizer, se você pega o Atlético... Simplista, o Atlético, que é o Robin Hood do Campeonato Brasileiro, né? Que ganha os jogos mais improváveis e entrega os pontos mais improváveis também. Quer dizer, essa lógica de pegar os adversários e dizer, bom... Porque aí você pega o Flamengo também, você vai falar, bom, o Flamengo é um time muito melhor que o do Bragantino, o Flamengo não se compara com o América, o Flamengo contra o Atlético é em casa, é no Maracanã. Mas falta o trabalho, né? E não dá para descartar o Flamengo. Então, eu acho que é isso, assim, essa visão individual, ela sempre... Quando eu olho a lista dos 6 ou 5, você quer que o Atlético quanto? Vamos tirar o Atlético, por enquanto. Vamos tirar. 5. Dos 5, eu acho que a briga é mais Palmeiras, Botafogo e Flamengo.
Eu ainda acho que a briga é... Porque o Grêmio, um time que toma 50 gols, é muito inconsistente. Eu não descarto o Grêmio. Estamos falando, tem 5 times brigando pelo título, então qualquer um pode ser campeão. Desses 5, o Grêmio tomou 50 gols. O Grêmio com a bola é perigoso. Agora o lado esquerdo do Grêmio é muito vulnerável. O time tem dificuldade de marcação. Às vezes vai ter dificuldade de sustentar resultados. Não pode ser campeão? Pode fazer uma arrancada de vitórias e ganhar o título. A sequência nem é das mais complicadas. Ela é difícil, é um campeonato brasileiro, mas não é das mais complicadas. Mas os 50 gols sofridos e os problemas defensivos tornam o time mais vulnerável. Se você pegar o elenco do Grêmio, comparar com esses outros elencos, ele é o mais fraco. Ele tem o Luizito. Ele tem o Luizito, sem discussão. O Ferreirinha, que está jogando bem, era reserva. Eu não gosto da linha defensiva do Grêmio. E aí, se você... O Cristaldo tem alguns bons momentos e tal, etc. Mas é um time... Por isso que eu valorizo até o trabalho do Renato, mesmo com esse número incômodo. Muito. Mas eu valorizo o trabalho do Renato, do Grêmio tá onde está. Eu não sei, eu já falei aqui, acho que você também já comentou, eu não sei o que é mais surpreendente no campeonato, o Botafogo chegar onde chegou ou o Grêmio chegar onde chegou. Acho que são coisas equilibradas, porque o terceiro lugar do Grêmio nesse momento, com esse elenco e de onde o Grêmio saiu, etc., é algo para se aplaudir. Quando as portas da possibilidade do título foram abertas, obviamente a torcida olha de um outro jeito. E o próprio Renato, na entrevista do penúltimo jogo, falou, por que não concitava o Grêmio? Por que não? Agora vão ter que falar do Grêmio, etc. Agora o Grêmio é inconsistente. E o Botafogo, eu não sei, por exemplo, o impacto que tem emocionalmente no Botafogo se o Botafogo ganha um jogo do Fortaleza. Eu não sei, não é impossível. É bom ser positivo. E só uma correção no meu primeiro comentário. O Botafogo, se fizer o mesmo número de pontos do Palmeiras com 3 vitórias, não precisa do empate, porque ele passaria o número de vitórias. Com 2 vitórias no empate. Só para fazer uma correção aqui. Assim, a única questão, eu entendo o que você está falando, é que o meu ponto é, a gente passou 34 rodadas num Campeonato Brasileiro sem lógica alguma. Eu concordo contigo. Então, assim, concordo. Querer acreditar que agora a lógica vai imperar nessas 4 últimas rodadas, portanto, assim, eu não vejo muito motivo para isso. É claro, a gente sabe da força do Palmeiras, a gente não discute isso, e eu entendo quem aponte para o Palmeiras como hoje o favorito. Eu não consigo apontar favorito nesse campeonato. Eu acho que esse campeonato brasileiro foi uma aula para a gente de segurar a ansiedade para eliminar times, porque o próprio Palmeiras foi dado como eliminado. Depois a derrota para o Santos. Até porque a gente sabe onde está metido, né? Que é uma grande bagunça, né? Então você pode acontecer tudo. Por exemplo, o Flamengo pode pintar arrependimento. Por que eu não peguei o Tite 20 dias antes? Pode. O que seria do Flamengo? Poderia ser diferente? Certeza nenhuma. Poderia? Tendência sim. Mais pontos, mais 3 ou 4 pontos. Se ele tivesse, ele estaria numa situação... O ambiente dá uma melhorada antes, mudava. Então, mas não ganhou do Flu, porque o Flu não queria permitir. Isso é engraçado. E no segundo tempo teve uma queda física. Todo torcedor tem um monte de cis nesse brasileiro. Claro. A gente sabe que o si é normal. É que no caso do Flamengo, é um si olhando para o que aconteceu a partir da contratação do Tite. Houve uma mudança radical no futebol, um pouco. No ambiente, total. E isso gera o quê? Isso poderia gerar mais pontos, seguramente. Então, mas mesmo assim, nos pontos... Se fosse o Flamengo com o São Paulo, a gente não estava nem falando dele hoje. A gente estava falando de... Não tava nem, a conversa não estava aqui. Certeza. Ele estava ali abraçado com o Fluminense lá embaixo. Flamengo do São Paulo, a gente não ia ter certeza de ir para a Libertadores, não, hein? Verdade. Não. Que aproveitamento. Porque perdeu para o Grêmio, perdeu para o Santos, empatou com o Fluminense. Ele ganhou 4 jogos, empatou 1 e perdeu 2. Perdeu 2. E é tão maluco que você pega o campeão da Libertadores, que é o Fluminense, está em 8º lugar. O campeão da Libertadores no Brasileiro fez 43 gols, tomou 42, tem saldo de 1. Esse é o campeão da Libertadores. E o da Copa do Brasil? Isso mostra que está em 10º. Ele focou num campeonato que era o possível e não dava para disputar, ainda mais com o time. A vitória do Fluminense na Libertadores é um caso para ser estudado, porque ele é bacana. Ele é um time que tem jogadores passando alguns de 40, um monte de 30, e tudo aquilo que a gente disse que não funciona, deu certo ali. Isso não quer dizer que para o ano que vem vai ser a mesma coisa. Claro. O ano que vem vai ser um ano delicado. Você vende os jovens... E aí? Tem 2 jovens aí para serem vendidos. Né? O Nino e o André. Tá bom. Que eram pilares do Fluminense. Você não pode assim, me traz mais 2 de 35 que vai ficar tudo bem. Essas coisas não duram para sempre.
Mas eu só dou um exemplo do que é o campeão da América. Mas teve trabalho, tá? Teve um trabalho. Campeão da Copa do Brasil, São Paulo. Teve um trabalho fenomenal do Dorival. O Dorival. 37 gols feitos, 35 sofridos. Mas e assim, foco. Regular. O time conseguiu se reunir em torno desse objetivo. No Brasileirão sofre. Até agora, porque está lutando para ir para a Libertadores? Já está. Né? Claro que o que muda aqui é a classificação, que dá mais dinheiro para o clube na hora de distribuir dinheiro. Mas você tem vários clubes que vão ter que ir ao final do Brasileirão repensar as suas estratégias. Se é que isso não é só uma utopia nossa, porque eu acho que a maioria não para observar o que foi bem feito ou mal feito. Né? Mas, então não te permite, não tem essa lógica que o Jean falou. Qual é a lógica? A lógica é o melhor futebol, a gente sempre diz, pontos corridos, esse campeonato muda isso, né? Pontos corridos premia a regularidade. O melhor futebol. Então, premiam a regularidade. Não tem regularidade para ninguém nesse campeonato. Esse ano vai premiar o quê? Talvez, uma boa pergunta, viu? Calçade, o que eu acho que poderia justificar a tentativa de uso da lógica a partir de agora é um fato que você mesmo passou por ele agora. O fato de que, pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, é uma loucura, não deveria ser assim, mas pela primeira vez, todos esses times só têm um objetivo, só têm um foco. Exato. Só pensam no Campeonato Brasileiro. Porque é óbvio que essa loucura que virou o futebol e o calendário brasileiro de uma maneira geral, até pela importância, por méritos da CBF, que passou a se dar a Copa do Brasil também, o Campeonato Brasileiro, em muitos momentos, ele acaba sendo olhado num segundo plano. E porque ele é mais difícil que os outros. Claro, ele é mais difícil. Então você vai dizer, bom, pera lá, eu tenho um mata-mata aqui onde eu tenho... Existem vários clubes que entram na temporada dizendo, não, eu vou botar minhas fichas nos mata-matas, porque eu não tenho elenco para brigar em um campeonato por pontos corridos. Mas acho que até essa lógica que eu mesmo defendo muitas vezes, ela é discutível a partir do momento que tanta gente, durante o ano, fala, não, brasileiro, time reserva, porque eu vou jogar a Copa do Brasil. Sim. Brasileiro, time reserva, porque eu vou jogar a Libertadores. Brasileiro, time reserva, porque eu vou jogar a Sul-Americana. Até isso já aconteceu. Teve. Então, eu acho que talvez aquele time que diz, eu só tenho um elenco para mata-mata, se ele de repente disser, não, cara, eu vou pôr todas as minhas fichas nos pontos corridos, porque do começo do campeonato até o fim, ninguém faz isso nos pontos corridos. Pode acontecer. Isso, de alguma maneira, ajudou o Botafogo também. É que tem uma coisa, ninguém sabe quanto o adversário mais forte vai errar. Vou dar um exemplo. O melhor Palmeiras, até hoje, do Abel, para mim, é o Palmeiras campeão brasileiro. Ele é melhor que os Palmeiras campeões da Libertadores. Também acho. Com o Abel. Melhor futebol mais consistente, mais bem jogado. Do ano passado. Do ano passado. Isso. Mas o Abel só foi apostar a partir de um certo momento no Brasileiro quando ele percebeu que havia erros do Flamengo. Perfeito. Erros do Flamengo. Então, você olha para o elenco e essa história, esse campeonato realmente ele passou uma rasteira em todas as obviedades. Mas não é sempre assim. O campeonato tem ficado, geralmente, com um dos 3 melhores elencos do país. Porque é um campeonato de regularidade, onde você pesa todo o trabalho do clube, que vai desde estruturas, contratações, investimentos, pagar salário em dia, trabalho do treinador, os campeões foram Flamengo, Atlético, Palmeiras, é isso. E um deles tinha sempre um dos 3 melhores elencos do país, nem que não fosse o melhor. Então, eu entendo quando algum clube opta, não gosto, opta pela Copa do Brasil ao invés do Campeonato Brasileiro. São Paulo, por exemplo, não tinha chance nenhuma de ganhar o Brasileiro. Acho que o São Paulo fez muito certo. E aí, contou com um momento ruim do Palmeiras, o Flamengo em crise, né? Então aí o São Paulo foi lá e conseguiu ganhar um campeonato que é extremamente importante para o clube. Existe um momento que... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a briga pelo título. A briga aí tá entre 5 equipes, né? O Botafogo, Palmeiras, Bragantino e o Flamengo. Palmeiras hoje é o líder, tá com a mão na taça, e Botafogo... se o Palmeiras vencer as 4, o Botafogo tirar esse título, vai ter que ganhar as 5 partidas e é difícil. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.